Olá, muito bom dia. Você que mais uma vez está sintonizado comigo nesta manhã no nosso café teológico deste sábado. Muito bem-vindo mais uma vez para estudarmos juntos a palavra de Deus. Você que está comigo agora ou posteriormente, permaneça conosco para também estudarmos juntos. Hoje, iniciando e queremos também nesse dia concluir, porque é uma carta muito pequena, a carta de Paulo a Filemão. Permaneça aí comigo, pegue a sua Bíblia, pegue o seu café e vamos juntos hoje estudar mais um pouco a palavra de Deus. Café Teológico todas as manhãs de sábado, sempre você já sabe, onde nós temos esse encontro maravilhoso para estudarmos juntos a palavra de Deus. Você que nos ouve agora, você que nos acompanha no YouTube depois, você que está também no próprio Instagram, muito bem-vindo. Você que está pela nossa web rádio, nos ouvindo nesta manhã, já quero aqui também deixar o nosso cumprimento àqueles que sempre permanecem conosco, nos ouvindo dia a dia em nossa web rádio. E agradecemos muito aos nossos mais de 76 mil ouvintes que estão conosco estudando juntamente a palavra de Deus. Cumprimento aqueles que estão aqui em Canguçu pela nossa web rádio e também aqueles que estão lá em Porto Alegre. Muito bem-vindo a você também. Então, prepare a sua Bíblia e vem junto. Cumprimento a Nara, que já está conosco, Nara Beatriz, muito bem-vinda, sempre juntamente conosco aí. E também aqueles que depois deixarão o seu comentário, nós também iremos deixar a nossa saudação. Aproveite e já vai compartilhando com os seus essa carta onde temos muito a aprender no dia de hoje, mais uma vez. A carta, então, de Paulo a Filemão. Esta carta, como você que já leu ela, talvez já sabe, tem apenas 25 versículos, não tem capítulo, nós queremos passar ela num todo hoje, onde vamos aprender um pouco como Paulo trata uma situação bem delicada com respeito ao tratamento de Filemão, que deveria ter, uma vez que Onésimo, seu escravo, foi convertido, veio à fé, veio a crer em Jesus. Então, permaneça aí. Estou aqui tomando meu café, você já conhece? Café KG, eu estou aqui tomando, você pode também tomar o seu, basta você fazer o seu pedido. Aonde? Vá até mesmo o Instagram da Frutirisco Café e faça o seu pedido, vamos lhe entregar em qualquer parte do Brasil. Você pode adquirir esse café também lá em nossa loja, pensinistologica.com/loja. Adquire, uma vez você adquire os nossos cafés, tem o KG, tem o Café 35, o Gourmet, o Blend, enfim, tem em grãos, tem em pó, tudo isso para você. Se você adquirir, você sabe já que parte da renda é destinado à Igreja Perseguida. Quem são estes? portasabertas.org.br. Fica aí um incentivo para você, então, colaborar com esse trabalho em prol também da Igreja Perseguida, tá bom? Cledir está conosco e a Elis Borges, bom dia a vocês. Clayton Plummer, também lá do Pantanoso, Deus abençoe grandemente. Aproveite e já vão compartilhando aqui, enquanto que eu compartilho aqui no Facebook, você pode compartilhar também no seu Face, tá bom? Vamos compartilhar então para que mais pessoas se acheguem conosco e juntos possam também estudar mais um pouco. Raquel Etelma e o Ivo Silveira, bom dia a vocês, que bom que estão juntos também. Tem a Elda Udário Cruchar Robos conosco, bom dia, bem-vindos. Muito bem. Falando ainda da nossa revista, você já conhece a nossa revista? Pense nisso. Você que já é assinante, muito obrigado por sua colaboração. Aqueles que ainda não são assinantes, fica aí um incentivo para você assinar também, seja a versão digital, a versão impressa, lá no nosso site, ou você pode entrar diretamente em contato comigo no WhatsApp para que você possa também receber uma ou outra versão. Se você tem dúvida, não conhece, adquira pelo menos um exemplar avulso, que também é possível você fazer para que você conheça o material que sempre ali estamos publicando trimestralmente. Tema de capa desta edição, este está falando sobre o advento da inteligência artificial. E é um tema muito atual, um tema que está mexendo com muitas coisas e até mesmo, sem a gente querer, vai impactar a vida da igreja como um todo. Já está e impactará mais ainda. Então estude, se prepare e à luz da palavra de Deus é importante você também estar a par de tudo aquilo que está acontecendo e envolvendo e até mesmo
impactando a igreja, tanto positivamente como negativamente também. Então estude conosco esse tema tão bacana em nossa revista. Você que ainda não é assinante, assine e colabore também com os projetos que fazemos através da sua assinatura. Tá bem? Vamos lá então? Já pegou o seu café? Estou aqui com o meu, esperando que você pegue o seu. E vamos junto, tomar café, senta aí, permaneça aí e vamos estudar mais um pouco a palavra de Deus. Carta de Paulo a Filemão. Primeiramente, é importante a gente falar algumas coisas, a parte introdutória desta carta. Para quem não sabe, Paulo estava preso, ele escreveu uma carta para que Filemão, ele chama também o seu companheiro de trabalho, Filemão era uma pessoa cristã e provavelmente em sua casa reuniam muitas pessoas para também adorar a Deus. Os cultos na igreja primitiva eram feitos na casa. E acontece então que Filemão tinha um escravo chamado Onésimo. E esse escravo, por um ou outro motivo, se rebelou e fugiu de Filemão. E, por outro motivo, se encontrou com Paulo. Provavelmente, a gente não sabe como foi esse encontro, mas provavelmente acontece que eles se encontraram na prisão, porque Paulo estava preso e Onésimo conheceu Paulo. E através do testemunho de Paulo, Onésimo veio à fé, ou seja, ele creu em Jesus, foi convertido pelo Espírito Santo. Isso fez com que Paulo olhasse com bons olhos para esse escravo agora, também vindo à fé. É importante lembrar que no tempo em que Paulo viveu, a igreja primitiva, ou até mesmo os judeus, era muito comum a questão de ter escravos. E lá no primeiro século, quando a igreja iniciou, provavelmente 30% da população era escrava. E não era uma escravidão como houve no Brasil, onde apenas os negros eram escravos. Naquela época, as pessoas, elas por vários motivos, elas se tornavam escravas. Às vezes nasciam escravos, às vezes também optavam em ser escravos, tinha também. Muitas vezes as pessoas, por dívidas que tinham para com outros, queriam pagar a dívida e se sujeitavam à escravidão e tantas outras coisas. Então, isso era muito comum, até mesmo o comércio de escravos, isso era comum. Haviam leis que beneficiavam aqueles que compravam e também havia algumas leis em favor, talvez poucas, mas também em favor dos escravos. Então, Onésimo era um escravo de Filemão, servia a ele. No entanto, quando ele veio à fé, o Paulo trata ele de modo diferente e também escreve uma carta para o seu dono para que o aceite de novo e também não somente o aceite, mas também o trate diferente, não somente como escravo, mas sim como irmão em Cristo. E isso é muito importante numa parte introdutória que a gente está trazendo aqui. Um abraço também a Ivani Birhaus-Ledebor, bom dia também Delane Matos e os outros que estão conosco nesta manhã. Estamos na carta de Paulo a Filemão. Vamos lá então, nós temos ainda, é importante que lembrar também que alguns escravos naquela época, eles eram libertos quando eles tinham 30 anos de idade. Se você tinha nascido escravo, quando tinha o seu 30º aniversário, eram libertos, era uma das leis que havia. Outra coisa, havia a oportunidade do escravo também comprar a sua liberdade. E isso tudo acontecia, então havia tudo leis de ambas as partes que beneficiavam tanto o dono do escravo como os próprios escravos da época. E era muito diferente daquilo que nós vemos hoje. Os escravos, eles não eram, como nós vimos e conhecemos a história do Brasil, de uma forma que o sistema de escravatura no Brasil era totalmente diferente, talvez pior do que aquele que aqui a Bíblia mesmo se refere. Vamos lá então, ainda de uma parte introdutória,
Então a gente lembra que quando Paulo faz questão de escrever a carta ao seu irmão na fé, que é Filemão, provavelmente Filemão pertencia à igreja de Colossos. E ele faz assim, ó, a partir daquele princípio que tem lá em Gálatas, capítulos 3, 28, que não, em Cristo não há diferença, não há escravo nem livre, não há judeu e não judeu. Então, a partir desse princípio que Paulo ele vai tratar de quem? Vai tratar da forma como é recomendado Filemão também receba de volta esse escravo e o trate como o seu irmão na fé, mas não simplesmente como escravo. E aí nós vamos no texto, o versículo 1, né? A carta então não tem capítulos, mas tem versículos. 25 versículos. Tem uma saudação, depois tem um assunto, uma gratidão, uma oração a favor de Filemão, muito comum, Paulo assim fazia. Depois vai direto ao assunto e encerra com a saudação e a bênção no final. Você que acompanha aí na sua Bíblia, então permaneça aí para que você também possa ter o texto diante de você e ler comigo. O versículo 1 diz assim: Eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto com o irmão Timóteo, escrevo a você, Filemão, o nosso amigo e companheiro de trabalho. Então essa saudação, Paulo vai mencionar ele mesmo, que estava preso. E por que ele estava preso? Estava preso porque ele era um pregador da causa de Jesus Cristo. E ali ele menciona também Timóteo, que é o seu amigo, poderíamos dizer um dos melhores amigos de Paulo, que ele também faz o quê? Ele escreve 2 cartas para Timóteo. Tudo indica que Timóteo estava preso ali com ele também. E ele faz então essa saudação e diz assim, olha, nosso amigo e companheiro de trabalho. Então a forma carinhosa que Paulo trata Filemão, lembrando que Filemão era alguém que pertencia ao povo de Deus, como eu disse antes, era da igreja de Colossos, que fazia o quê? Que poderíamos chamar assim, era o nosso irmão, poderíamos bater no ombro e dizer assim, nós podemos e queremos uma ajuda sua agora, receba a nossa orientação. Aí ele vai dizer assim, e a igreja, a saudação à igreja que se reúne na sua casa. Então Filemão provavelmente abria as portas para uma igreja que se reunia lá. Essa carta vai também para a nossa irmã Áfia e para Arquipo, nosso companheiro de lutas. Então a saudação a esses também, que provavelmente se reuniam na casa de Filemão. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Essa forma é muito própria de Paulo, quando ele escreve e dá uma saudação, e por que não dizer uma bênção também no início, que você pode observar, a maioria das cartas de Paulo tem essa parte introdutória. Uma carta, ela sempre tem isso, né? Saudação, o assunto, depois a conclusão com a despedida. Muito comum também no tempo que ele assim escreveu esta carta. Versículo 4. Meu caro Filemão, sempre que eu oro, lembro de você e agradeço ao meu Deus. Paulo tinha motivos para agradecer a Deus pela vida de Filemão, porque tem ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que você tem no Senhor Jesus. Então, isso era já motivo para ele agir diferente com esse escravo fugitivo. Então, ali já tem um pano de fundo para ele entender e, ao mesmo tempo, tratar de uma forma diferente, porque ele é cristão, e um cristão ele age de forma diferente com aquilo que muitas vezes até mesmo foge do seu controle. Vale lembrar de novo, aqui, o princípio para um cristão não é toma lá da cá, como é que fala? Pagou, levou, como muitas vezes a gente ouve aí. Mas sim é aquele princípio que Jesus nos recomenda quando assim resume a lei de Deus, através lá do texto de Mateus 22, 37 a 38. Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a mente, e ame os outros como você ama você mesmo. Esse é o princípio que rege a vida cristã. Primeiro, amor para com Deus, acima de todas as coisas, e amor para com o próximo. Esse amor ele precisa ser visto
e manifesto e vivido também quando as coisas fogem do nosso controle, quando às vezes nós somos maltratados, trapaceados, furtados. E aí que está, porque Filemão ele teve prejuízos, provavelmente, quando Onésimo fugiu do seu rol de sistema de escravidão, que podemos assim chamar. Acontece então que Filemão teve prejuízo. E se ele voltasse agora, ele poderia ser punido por isso, segundo as leis dos homens, no sistema de escravatura que havia. Mas aí vem outra questão. Filemão era cristão e ele precisava agir diferente. E esse é um convite, até mesmo um convite talvez, vamos dizer assim, não fácil de ser vivido, porque nós somos chamados a agir diferente do modo como o mundo age. De aquilo que eu falei, de toma lá, dá cá, bateu, levou, enfim. O princípio que Jesus nos diz, né? Dê um tapa na cara, dê a outra face. Isso não é fácil. Então, a recomendação que Paulo faz a Filemão seria a partir disso. Versículo 6. Para você que chegou agora, um abraço também a Márcia Radke Burweis. Estamos em Filemão, capítulos... não tem capítulo, na verdade, mas versículo 4 agora. 4 e 5, né? Porque tenho ouvido falar de seu amor para com o povo de Deus e a fé que você tem no Senhor Jesus. Versículo 6. Peço a Deus que a fé que une você os faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido da nossa vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus. Então a oração de Paulo é o quê? Que a fé que ele tem, ela faça com que nós compreendamos profundamente, nós somos abençoados. Abençoados de que forma? A partir daquilo que recebemos de Jesus Cristo. E isso nos faz agir diferente no mundo. Nós somos abençoados, independentemente dos contratempos, dos prejuízos que possa haver nessa vida, a bênção que recebemos de Deus, ela é maior do que qualquer coisa. E ali está um princípio de até mesmo você, na sua vida diária, agir. Agir como? Olha para cima, olha para Deus, o que você recebeu, o que você já tem em Cristo. Então não fique só pensando que a vida se resume àquilo que a gente ganha de forma material aqui, mas passa muito mais além. Quando Paulo fala isso, ele diz assim, olha, a fé faça vocês compreender mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida por estarmos unidos com Cristo Jesus. Então, há muitas bênçãos, eu não estou falando aqui de bênçãos materiais, de você ter riqueza, prosperidade, enfim. Há bênçãos espirituais que são muito maiores, são duradouras. São os tesouros no reino do céu. E isso faz de novo com que nós compreendamos algo que Paulo aqui está dizendo. Ele está dizendo que olha para cima, não olhe só nos prejuízos que você teve aqui com a perda do seu escravo Onésimo. Olha além disso. Quando a gente costuma olhar além, você começa a compreender que a vida é muito mais do que bênçãos ou prosperidade material. Versículo 7. Meu caro irmão, o seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Então, essa oração e essa fé que Filemão tinha poderia ser assim o pano de fundo para ele agir diferente com o próprio que temos aqui, Onésimo, seu escravo fugitivo. Abraço também a Maria André Soares, bom dia, e também a Vanderlé Soares, bom dia para vocês. Vamos lá então, versículo 8, o apelo em favor de Onésimo. Por isso, como seu irmão em Cristo, eu sei que tenho o direito de exigir o que você deve fazer. Mas o amor que tenho por você me obriga a lhe fazer apenas um pedido. E faço isso embora eu seja Paulo, representante de Cristo Jesus, e agora também prisioneiro por causa dele.
Veja bem, Paulo ele usa a autoridade que Jesus o deu como apóstolo de Cristo, aqui ele chama assim, eu sou o representante de Cristo na terra. Olha que bonito. Então ele tinha o direito de exigir, a partir da fé em Cristo, aquilo que era comum ou deveria acontecer na vida do próprio Filemão em favor de Onésimo. Então, eu tenho o direito de exigir, mas só vou exigir uma coisa, ele diz, apenas um pedido. E faço isso, embora seja eu, Paulo, representante de Cristo e agora também prisioneiro dele. Portanto, eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo, que é o meu filho, por estarmos unidos com Cristo, pois enquanto eu estava na cadeia, tornei-me o seu pai espiritual dele. Então, tudo indica, como esse versículo aqui, que provavelmente Onésimo fora preso porque era um escravo fugitivo e na prisão encontrou Paulo. E Paulo ali explicou para ele, e falou de Jesus para ele, e ele veio à fé. E aqui ele menciona, eu sou o pai espiritual dele agora. Então eu tenho o direito, em nome de Cristo, como embaixador de Cristo, de pedir alguma coisa a você. Abraço também a Simone Timo, que está conosco, muito bem-vinda também entre nós. Estamos na carta de Filemão, o versículo 11. Antes ele era útil para você, mas agora é útil para mim e para você também, ou para você e para mim. Se a gente pegar o texto, o nome Onésimo, de uma forma literal, e fizesse o significado do nome Onésimo é útil. Aí Paulo faz um jogo de palavras aqui, ele fala inútil para útil. Antes ele era inútil, agora ele é útil para você. Porque, além dele ser um escravo, agora também ele é um irmão. Um irmão em Cristo. Então é tanto útil para Paulo, para ele. E esse é um cuidado que é um pedido que Paulo faz a seu irmão na fé, Filemão, que trate ele não mais como escravo. Eu estou mandando Onésimo de volta para você e com ele vai o meu coração. Então, a recomendação é o quê? Provavelmente ele foi liberto da prisão, Onésimo, e ele foi recomendado por Paulo a voltar para a casa e continuar trabalhando para Filemão. E como é que ele ia ser recebido lá? Não sabemos, mas com Onésimo foi uma carta junto. E essa é a carta aqui que nós estamos estudando hoje. Essa carta para que Filemão lesse e se comovesse diante do pedido de Paulo para tratar ele de uma forma diferente daquilo que ou como era antes. Imagine você, um escravo fugitivo agora voltando para o seu dono. Ele tinha direito de punir ou até mesmo, talvez, de fazer algo bem ruim na vida de Onésimo. Então esse talvez era o medo de Paulo quando assim sabia disso. Paulo conhecia as leis da época que davam também direito ao dono de escravo fazer coisas que talvez poderiam até reprimir ou tirar a vida do próprio escravo. Mas acontece então que junto com ele vai uma carta. E nós não sabemos como é que ele reagiu. Aqui está a questão, nós não sabemos como o Filemão reagiu quando ele recebeu Onésimo, mas ele recebeu a carta. Isso provavelmente o comoveu. Fábio Elise, Esther Bubbles, bom dia também ao Gilvan Paz, que estão conosco, muito bem, estamos juntos mais uma vez. E temos então o texto, seguindo aqui na nossa reflexão, seguimos no versículo ainda o 13, vai dizer assim, gostaria de obrigá-lo a ficar aqui comigo. Quem? Paulo gostaria de obrigar Onésimo a ficar com ele lá na prisão. Enquanto estou nesta cadeia por causa do evangelho, a fim de que ele me ajudasse em lugar de você. Porém, não vou fazer nada sem a aprovação de você. Qual era o princípio de vida que Paulo aqui está usando? Onésimo era escravo de Filemão. Então, quem ele deveria servir? O seu dono? Por mais que ele gostaria que ficasse ali com ele, que iria ser útil para o seu trabalho, até a sua ajuda ali dentro da prisão. Mas ele mandou de volta para
cumprir com a sua missão de escravo de Filemão. Não vou fazer nada sem a aprovação de você, para que o favor de que eu lhe estou pedindo não seja feito por obrigação, mas por sua livre vontade. Então, tudo que é feito por obrigação se torna algo pesado, penoso. Mas o princípio da vida aqui, isso é um princípio, podemos dizer, cristão, fazer as coisas por amor e não por obrigação. E talvez esse é um dos pedidos, indiretamente, que também Paulo faz ao próprio Filemão, que haja com amor sobre a vida de Onésimo e para a vida de todos, a vida da igreja, até mesmo se for a intenção de Filemão mandar ele de volta a Paulo, que fizesse isso com amor, não por represália ou obrigação. Mas que por sua livre vontade, versículo 15, pode ser que Onésimo tenha sido afastado de você por algum tempo, a fim de que você o tenha de volta para sempre. Pois agora ele não é mais um escravo, porém, muito mais do que isso, é um querido irmão em Cristo. De fato, para mim, ele é muito querido. E para você, agora, ele é mais querido ainda. Não só como escravo, mas também como irmão no Senhor. Veja bem o que temos aqui. O pedido talvez se concentra nesses dois versículos aqui. Ele agora não é mais um escravo, porém muito mais do que isso. É um querido irmão em Cristo. E aqui Paulo revela o cerne da carta. Está mandando de volta esse escravo fugitivo. E ao mandar de volta, não está mandando simplesmente um escravo. Agora está mandando o escravo Onésimo, que se tornou nosso irmão. É isso que ele está dizendo aqui. Para que você agora, mais ainda, para você agora, ele é mais querido ainda. Por quê? Não é mais como escravo, mas também um irmão no Senhor. Irmãos se tratam diferente, pelo menos assim se espera. Se você tem briga entre irmãos, se você tem inimizade entre seus irmãos, você precisa voltar ao princípio do que é irmandade. Você precisa voltar ao princípio da fé cristã e até mesmo da vida como um todo. Irmãos nasceram, falando agora de uma forma biológica, nasceram do mesmo ventre, têm os mesmos pais, provavelmente irão herdar as mesmas coisas dos seus pais. Eles têm laços de sangue. Eles são pessoas que têm muito mais do que aquilo que eu mencionei aqui. Então eles têm afinidade, eles se cuidam, se amam, se perdoam e se ajudam. Falando com respeito à fé cristã, nós também, nós fomos unidos. Olha que bonito. Nós fomos unidos pelo sangue de Cristo. E nós participamos de um só corpo. Nós estamos em Cristo pela fé nele e fomos batizados no nome dele e participamos juntamente com o corpo de Cristo na Santa Ceia. Isso faz toda a diferença quando você olha para seu irmão que crê da mesma forma que você e nós somos um. Então, por trás de tudo que Paulo está falando está isso aí. Nós temos uma união que vem de cima, que Deus assim implantou e fez com que nós pudéssemos nos tornar uma família. Então, não é simplesmente um escravo que está voltando, mas sim o seu irmão em Cristo. O versículo segue ainda dizendo, nós temos o versículo 18, então, aliás, 17, por isso, se você me considera seu companheiro de trabalho, receba Onésimo de volta, como se estivesse recebendo a mim mesmo. Se ele deu algum prejuízo a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. Olha que Paulo assume a bronca aí mesmo, quando assim ele quer pagar a dívida, que provavelmente quando o escravo fugia, segundo os relatos históricos, o escravo fugitivo ele fazia o quê? Ele levava muitos pertences juntos, que era do seu dono. E muitas vezes pertences valiosos, para quê? Para se manter. Imagina só, um escravo, ele se via o seu dono, ele tinha
onde dormir e comer, enquanto que estava junto ali do seu dono. Agora, quando fugisse, ele não tinha salário, benefício social, nada. Então, ele pegava as coisas que pertenciam ao seu dono e levava junto. De certa forma, em outras palavras, ele roubava para sobreviver em sua liberdade que ele queria ter. E isso provavelmente causou um grande prejuízo para a vida de Filemão. E agora está voltando esse homem. E como é que você reagiria se tivesse um escravo assim? Imagine, se coloque no lugar de Filemão. É uma situação delicadíssima. Mas o pedido é: haja como um cristão. Receba ele de volta. E Paulo assume a bronca dizendo assim: se ele deu prejuízo, eu pagarei tudo. Até Paulo enfatiza aqui no texto, se você está acompanhando a sua Bíblia, Paulo enfatiza aqui está negrito na minha Bíblia, dá uma sublinhada, podemos assim dizer: eu pagarei tudo. É claro que não preciso fazer com que você lembre que me deve a sua própria vida. Olha só. Então, Paulo aqui está sendo quase ele está sendo persuasivo no sentido assim: olha, o próprio está dizendo a Filemão, você me deve a própria vida. Por que ele está dizendo isso? Porque foi através de Paulo que o próprio Filemão veio a conhecer Jesus. Em outras palavras, Paulo apresentou e deu a partir da pregação da palavra a Filemão a vida eterna. E é isso que ele está dizendo: você me deve a própria vida, graças a mim você ganhou a vida eterna, então você me deve algo. E o que você me deve? Paulo, agora você recebe Onésimo de uma forma amigável e cristã de volta em casa. Então assim, jogo de interesses ali, mas Paulo é muito sábio quando ele usa assim: olha, por causa de tudo aquilo que eu fiz a você, faça isso também em favor de Onésimo, seu escravo fugitivo. Portanto, meu irmão, me faça esse favor por causa do Senhor, anime o meu coração, como irmão em Cristo. A escrever isso, estou certo que você vai fazer o que estou pedindo e sei até que você fará ainda mais, ele está dizendo, fará ainda mais. Peço também que prepare um quarto para mim, pois espero que Deus responda às orações de todos vocês e me deixe ir outra vez até aí. Pedido ainda, quando Paulo, também a intenção de Paulo era visitar Filemão para ter uma conversa presencial. Naquela época, no primeiro momento, Onésimo estava indo de volta e o pedido era que recebesse esse escravo fugitivo em amor e em perdão. E depois talvez ele iria também, por isso que ele diz: prepare um quarto para mim. E para concluir, tem o versículo 23, 24 e 25, que diz assim: Epáfras, o irmão que está na cadeia comigo por causa de Cristo Jesus, envia saudações a você. O Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros de trabalho, também enviam saudações. Quem são estes? Os companheiros de trabalho de Paulo. Lucas, provavelmente é o mesmo médico Lucas que escreveu Atos dos Apóstolos e o próprio Evangelho de Lucas, que são os companheiros de trabalho de Paulo. Paulo os conheceu e foram também, podemos dizer, como ele mesmo menciona, companheiros de trabalho a serviço de Cristo Jesus. Saudações a Filemão, a igreja que se reunia na casa de Filemão. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Terminou assim a carta, 25 versículos, não tem capítulo, mas uma carta muito sugestiva, que nos faz refletir um pouco. Como é que nós vamos tratar as pessoas que nos magoaram, ofenderam, trapacearam, às vezes até botaram nós para trás, ou, por que não dizer, roubaram. Não é fácil. A questão haja sempre a partir do princípio que nós temos lá de Mateus 22, 37 a 38. Ama o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma e de toda a sua mente. Ama os outros como você ama você mesmo. A vida cristã, ela se resume em amor.
E esse amor muitas vezes você tem que abrir mão daquilo que era seu para também viver em paz. Primeiramente consigo, com Deus, com sua consciência e com as pessoas em sua volta. E abrir mão não é fácil. Às vezes você tem que perder. E a gente que lida com muitas pessoas, ninguém quer abrir mão. E quando as pessoas não abrem mão, a guerra continua, a briga continua, a inimizade continua e a paz não reina. A vida cristã muitas vezes é como o convite aqui que Paulo faz a Filemão: aceite ele de volta, mas não somente como um escravo, mas como um irmão em Cristo, e trate ele de forma diferente, em amor, porque Deus lhe amou primeiro. O convite é esse. Se ele fez, nós não sabemos. Mas essa é a recomendação que Paulo faz diante da vida cristã, que todos ali agora eram. Paulo, Filemão e Onésimo eram irmãos, por mais que tinham cargos diferentes. Paulo era apóstolo, Filemão era dono de escravo, ou seja, tinha dinheiro, e Onésimo era um escravo, não tinha condições, mas ele queria também viver em paz com estes. Como é possível? Basta a gente sempre buscar forças e basear-se em Cristo. E aqui está a grande questão. É possível? Sim, é possível, com Cristo. Sem Cristo não é possível. Com a força que Cristo me dá, diz Paulo, posso também enfrentar qualquer situação. E essa é uma situação delicada de uma vida, ou como poderíamos dizer, de algo comum que acontece hoje em dia ainda. Nós não podemos agir de uma forma em que pagou, levou, toma lá da cá. Isso não é da fé cristã. Se for para viver em união, em amor e paz, às vezes você precisa baixar as armas, você precisa também ceder algumas coisas para viver em paz e lembrar de tudo. O único que pode fazer justiça e vingança, a Bíblia já diz, é Deus. Eu me vingarei, diz o Senhor, eu pagarei. Então não era Filemão aquele que deveria fazer a justiça, ou seja, oprimir agora e castigar aquele Onésimo escravo fugitivo. Isso era a coisa que Deus iria fazer. A forma que nós somos chamados a viver é em perdão, amor e reconciliação. Por isso que Jesus diz lá no Evangelho de Mateus: bem-aventurados ou felizes são aqueles que promovem a paz. Se você é alguém que promove a paz, você é um bem-aventurado. Viva isso a partir da fé em Cristo e a partir da força que Cristo nos dá. É possível assim fazer. Muito bem, assim encerramos mais uma vez esta carta de Paulo a Filemão. Espero que você tenha aprendido um pouco mais. Se gostou, compartilhe com os seus. E obrigado a você também que deixa sempre seu comentário. Um abraço a Sandra Pereira, que está conosco, Norton, Daniela Plummer, também. Grande abraço, muito bom sempre tê-los. Depois eu deixo meu comentário escrito ali também. E vamos sempre juntos seguindo no estudo teológico. Lembrando mais uma vez, a revista Pense Nisso está à sua espera. Assine, colabore conosco, sempre junto nesse trabalho de fé e de esperança, semeando a palavra de Deus, através das redes sociais, através do site, através da nossa rádio, através do trabalho de capelania prisional e hospitalar aqui em nosso município, e também abençoando a igreja perseguida e através do Frutinício Café. E ainda a missão de Encruzilhada do Sul também, 10% destinando a esta missão, ok? Fica aí um incentivo para você colaborar sempre. Eu fico por aqui com o nosso cafezinho de hoje, café teológico, sempre apreciando de um bom café. Queira tomar também esse café, conheça o Frutinício Café lá nas redes sociais, especialmente no Instagram, e chame-nos por lá que vamos lhe atender, sempre entregando um dos melhores cafés para você em todo o país. Qualquer lugar que você estiver nos assistindo, vamos lhe entregar. Tá bem? Hoje, então, segue a nossa programação. Logo mais tenho Oro por Você às 10, 11 horas tem o programa do Pastor Welton Zarnot, o culto doméstico para você. Hoje à noite tem o programa com Arno Stur. Está aqui, na frente de casa, aqui, hospedado aqui.
fazendo esse trabalho tão bacana, levando sempre a cultura pomerana em tantos os cantos. E você hoje pode ouvir, esse programa foi gravado terça-feira aqui em Canguçu Velho. Ouça hoje às 18h06 aqui em nossa programação, ok? Fica aí um incentivo para você. Amanhã tem o Penso Pomerano com o pastor Edgar Buslais às 9, às 10 horas tem um culto de uma das nossas congregações, que é transmitido aqui pela nossa web rádio Pense Nisso, às 10 da manhã, e também à tarde e à noite tem, encerrando o programa com o Encontro com as Profecias, 21 horas da manhã à noite aqui pela nossa web rádio Pense Nisso. Obrigado a você que está conosco mais uma vez, saudando aqueles que estão aqui em Canguçu e Porto Alegre nos ouvindo através da nossa web rádio. Grande abraço, fiquem todos na paz, até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a todos.